Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 7 de julho de 2025, é segunda e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que segue no signo de Sagitário desde ontem. Ela está nessa fase crescente, então essa semana é de lua cheia. Então, à medida que a Lua cresce, a gente pode pensar que nos temas que são regidos, que são representados pela Lua, eles podem ir se intensificando, tá? Então, significados gerais da Lua vai falar sobre o nosso corpo, a nossa ancestralidade, as nossas emoções, esses padrões ancestrais, esses padrões de comportamento emocionais. Mas você também pode olhar ali a área da sua vida que você tem o signo de Câncer, que é regido pela Lua, aonde está a sua própria Lua, que esses temas eles acabam sendo mais específicos que vêm à tona, tá? Então, o Sagitário é um signo de fogo mutável, então traz um ânimo, traz uma disposição para o corpo, para a gente se aventurar, para a gente fazer as coisas que a gente tem um entusiasmo mesmo, essa busca assim de conhecimento, de verdade, de filosofias de vida, a gente tende a se abrir muito mais para o mundo externo quando a lua está em signos de fogo, né? Porque o fogo ele tem essa extroversão, ele tem essa tendência a se elevar, ao contrário, por exemplo, da água, né? Que tem essa tendência a ir para baixo. Então, fala mais sobre esses processos de introspecção, tá? Então, a gente pensando na mitologia a lua muitas vezes associada a Selene, que seria essa personificação da lua. Também tem uma associação com Hecate, com Diana, que é Ártemis também. Que mais que a gente pode falar sobre a lua? Ah, ela tem o seu júbilo na casa 3, que é a casa onde ela se sente melhor, principalmente porque está relacionado, antigamente era a casa da deusa, o templo da deusa, então a lua sendo essa grande deusa, essa grande mãe, ali ela se sente muito bem para intuir. Tem essa questão dos deslocamentos também, que são temas da casa 3, por ela ser cheia de fases, a casa 3 acolhe muito essas mudanças dela, então ela se sente confortável ali e também traz essa questão da intuição, né? A casa 3 pode falar também desses oráculos do dia a dia, questões nesse sentido, tá? Então vamos falar sobre os aspectos do dia. Então, ali, meia-noite e 37, a Lua já fez uma oposição com a Vênus, que acabou de ingressar no signo de Gêmeos. Inclusive, hoje eu fiz um post sobre a Vênus em Gêmeos, que eu falei também para cada um dos signos ascendentes, a casa, né, que pode atravessar os temas, então, que podem vir à tona, que podem ser favorecidos. Lembrando que a Vênus é a nossa deusa do amor. Então, por onde ela anda, ela busca essa união, ela busca essa harmonia, talvez até embelezamento, essa valorização, tá? Então, trazer esse amor, esse afeto, esses desejos por onde ela caminha. Estando no signo de Gêmeos, que é um signo muito mental, em geral, a gente pode pensar nessa valorização da comunicação, dos estudos, dos aprendizados, dos movimentos, né? Então, traz questões nesse sentido. E a oposição é um aspecto desconfortável, né? Porque está enfrentando questões ali. Então, a Vênus em Gêmeos. Abarca muito, vamos dizer, essas expressões, essas linguagens do amor, ela está muito aberta para isso, enquanto a Sagitário muitas vezes tem uma única verdade, né? Sagitário muitas vezes está associado a filosofias de vida, alguma ética, alguma noção de verdade, então às vezes isso pode ter sido desafiador ali nesse instante, né? E às vezes não é necessariamente em questão de relacionamento, às vezes é com a gente mesmo. Então, às vezes, eu valorizo muito as visões de todo mundo, mas eu tenho a minha própria também. Como que isso pode coexistir, sabe? Então, às vezes, vem questões nesse sentido. A Lua representando as nossas emoções, a Vênus os nossos desejos, então tem um conflito ali. Como eu falei, às vezes acontece dentro das relações. Então, eu quero um relacionamento mais livre, né? Uma pessoa que está se relacionando quer um relacionamento mais livre. E você tem a sua própria ética, a sua própria filosofia ali de relacionamentos, né? Então, às vezes teve esse confronto, tá? Mas como eu falei, mais uma vez repetindo, pode ter sido interno também, tá? 1h07, perdão, a Lua ela fez um sextil com Plutão em Aquário. Então, os aspectos com Plutão, eles sempre trazem alguma intensidade, algo que poderia estar oculto, principalmente no campo emocional, como é o aspecto com a Lua. Mas eu penso que pode ter favorecido, assim, esse entendimento de algo que está roubando a sua energia, o seu poder, principalmente nesse aspecto mental, já que Plutão está em Aquário, tá? 4h47 a gente teve uma mudança no céu, então Urano saiu do signo de Touro e ingressou em Gêmeos. Urano que a gente pode, ele é invisível, olho nu, né? Um dos astros ali transaturninos que vem depois de Saturno, que são invisíveis. Então a gente pode pensar nessas questões mais inconscientes que às vezes vêm para a Terra
quando aspecta algum planeta que é visível a olho nu, principalmente a Lua, que tem muito essa tendência de materializar. Por isso que no dia a dia a gente tende a olhar mais para os aspectos lunares, tá? Mas o que a gente pode pensar nessa mudança, então? E realmente, Gêmeos é um signo de mudança. Urano, ele pode representar revoluções, tecnologias, ele tem muito esse instinto de liberdade. Se a gente pensar na mitologia, Urano é associado com o céu, com o caos também. Então, muitas vezes, quando tem algum aspecto ali, vai falar sobre situações inesperadas. Muitas vezes ele traz essas questões de comunicação. Às vezes ele faz a gente quebrar esse padrão de comportamento ou essa visão que a gente está tendo sobre as coisas de uma forma assim meio acidental, meio inesperada, né? Então, sempre que tem aspectos com Urano, a gente fica esperando o inesperado mesmo. Mas às vezes ele traz esse despertar, então vem insights, né? Tudo depende ali se os aspectos são harmônicos ou não, para a gente entender como pode ser favorecido, né? Então, às vezes, dependendo se ele está fazendo algum aspecto favorável, pode ser que seja mais fluido, né? Às vezes, um aspecto mais tenso, às vezes vem de alguma coisa que você realmente não tem controle, sabe? Enfim, Gêmeos, então, é um signo de ar, então mental, mutável, então tem essa habilidade ali de adaptação. É regido por Mercúrio, que é esse planeta mensageiro da comunicação. Então, a gente pode pensar em inovações dentro desses temas. Eu acho que isso já é algo que vem há muito tempo nessas inovações de redes sociais, de linguagens, de formas de comunicação, mas Urano pode acelerar ainda mais tudo isso, tá? Bom, 5h44, a Vênus fez um trígono com Plutão em Aquário, então a deusa do amor. Primeiro a Lua enxergou Plutão por um sextil, depois a Vênus em Gêmeos fez esse trígono com Plutão, que é um aspecto favorável. Então eu penso muita gente deixando morrer essas formas tóxicas de se relacionar, sabe? Se permitindo se abrir para essa nova forma de amar, essa nova forma até de olhar para os nossos desejos, né? Essa mente mais aberta mesmo. Então pode ter sido interessante nesse sentido. Eu vou até ler as coisas que eu escrevi aqui, né? Então, questões de desejos e relacionamentos podem ter vindo à tona para serem curadas, expurgadas. E sobre Urano, que eu escrevi. Urano agora começa a agitar o ar em busca de revolucionar nossas ideias e pensamentos, através de tecnologias, de situações inesperadas envolvendo a nossa mente e a comunicação, tá? 18 horas, a Lua vai fazer um trígono com Mercúrio. Então, até esse horário, a Lua está fazendo esse aspecto favorável com o Deus mensageiro, né? Com esse Deus que representa a nossa mente, a nossa capacidade de organização, nosso interesse intelectuais. Então, pode ser muito, muito bom para conversar, para negociar, porque tanto a Lua quanto o Mercúrio estão em signos de fogo. Então, eles estão ali falando do mesmo elemento, da mesma coisa. Então, ajuda muito a se fluir, tá? Principalmente o fogo que traz essa animação, essa energia, né? Como eu falei no começo, o fogo tende a ser mais para fora mesmo, né? Enfim, então aproveitar esse momento para até às 18 horas para fazer o que precisa ser feito, né? Segunda normalmente é um dia de muitas diligências, de muita movimentação, de muitas coisas que a gente teve que fazer, tem que fazer, né? Porque no final de semana às vezes não deu. Enfim. Então, aproveitar esse momento que as emoções e o mental estão fluindo bem, tá? E aí vai ter mais um aspecto, o último aspecto do dia, 18h29, a Lua vai fazer uma quadratura com Marte, e as quadraturas, elas são aspectos de Marte, o que quer dizer que elas já trazem um aspecto de tensão, já que Marte é o nosso deus da guerra, da luta, dos conflitos, dos combates, dos cortes, das separações. Então, a quadratura, ela traz, assim, um desconforto. Então, entre as nossas emoções, às vezes, esse nosso impulso de lutar, ou até de nos defender, da nossa agressividade, então, quando a Lua se desentende com Marte, às vezes a gente pode vir uma reatividade emocional, sabe? Uma certa raiva. Então, cuidar próximo desse horário ali, 18h30, porque às vezes é só um momento, tá? Então, cuidar com essas brigas, com discussões desnecessárias, às vezes pode ser um momento para renovar as formas com que você tem lidado com as suas emoções, né? Então, às vezes, pensar numa forma mais prática, numa forma mais útil, talvez mais eficiente de lidar com o que você tem sentido, com o que você está sentindo nesse momento, já que Marte está em Virgem, que é esse signo. Não é exatamente engenheiro a palavra que eu queria usar, mas ele tem esse aspecto criativo da matéria, das questões terrenas e práticas, sabe? Agora me fugiu a palavra, mas é isso, né? A gente pode se reinventar ali nessas práticas, nesses métodos, através de conhecimentos, de aprendizados, tá? Então, buscar isso, pensando que a lua está crescente, é o momento da gente crescer mesmo, de desenvolver, tá?
Então é isso para o céu, para o dia de hoje. Se vocês tiverem interesse em fazer tanto leituras de tarô quanto leituras astrológicas comigo, tem mais informações lá no Instagram, nos destaques escrito atendimentos, mas qualquer dúvida é só me mandar um direct. Hoje também tem envio dos meus livros, para quem não sabe, eu publiquei antes desse, né, do Pra Deus em Mim, eu publiquei 3 livros, daí eu juntei todos eles e mais um e-book ali nesse último livro que se chama Pra Deus em Mim. Hoje tem envio de quem fez o pedido no final de semana, né? Que no final de semana não tem correios. E é isso. Então, esses são os avisos. E até amanhã.